Sabe, tem um momento na nossa caminhada espiritual, um ponto de virada em que a fé amadurece. É aquele instante em que a alma entende, lá no fundo, que o divino não é um substituto da nossa própria responsabilidade. Pelo contrário, é uma força que nos sustenta enquanto a gente caminha com as nossas próprias pernas. E é nessa verdade tão profunda que nós vamos mergulhar um pouco hoje. Vamos começar com uma pergunta dita com todo respeito, mas também com muita verdade. Quantas vezes a gente já pediu por uma cura, mas continuou repetindo exatamente os mesmos comportamentos que nos levaram até a dor? É um convite para a gente olhar para dentro com muita honestidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa fé que espera. Aquela fé que acredita que só pedir já é o suficiente e que depois fica ali, aguardando uma solução mágica que venha de fora. A gente pede, às vezes com muito fervor, para sermos libertos. Mas aí no dia a dia, a gente se apega aos mesmos vínculos, aos mesmos hábitos, às mesmas relações que nos aprisionam e que nos fazem mal. É uma contradição, né? Uma contradição que vive dentro de muitos de nós. E aqui a gente chega num ponto central, o amadurecimento espiritual que nos faz entender a diferença crucial entre entrega e omissão. É uma confusão muito comum, mas que a gente pode clarear agora. Entender essa diferença é o grande sinal de que a fé está amadurecendo. Sabe, ela deixa de ser aquela fé mais infantil que fica esperando ser resgatada e se torna uma fé adulta, uma fé que assume a sua parte na jornada. Agora, olha que interessante a clareza que isso aqui nos traz. A entrega verdadeira é pedir coragem para fazer a travessia, e não para ser poupada dela. É assumir a responsabilidade. Já a omissão, bom, a omissão é esperar que tudo se resolva sozinho. É como terceirizar o nosso poder de escolha. E isso nos leva a entender a vida não como um resgate, mas sim como uma verdadeira parceria, uma parceria divina. Então, o ponto crucial é este. O divino não vai se mover no espaço que cabe à nossa consciência. Ele inspira, ampara, sustenta, mas não invade o nosso livre-arbítrio. A ação precisa partir de nós. Vamos pensar nessa imagem, que é tão poderosa. A força divina não interfere assim diretamente, tirando da nossa mão aquilo que nos machuca. Mas ela ilumina. Ela traz a clareza, a lucidez, para que a gente possa reconhecer o mal que aquilo nos causa. A luz revela, mas ela não obriga. A escolha de soltar o copo, essa continua sendo de cada um. Da mesma forma, a espiritualidade não nos carrega no colo, fazendo o caminho no nosso lugar. O passo, ele precisa ser nosso. Mas, e isso é o que nos enche de esperança. Essa força maior segura o chão sob os nossos pés. Ela garante a firmeza para que a gente possa dar o nosso passo com confiança, sabendo que não estamos sós. E como é essa ação? Onde é que ela acontece? Ela acontece no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador. Entender que fazer a nossa parte não é um ato heróico, grandioso ou místico. É simples, é cotidiano, é um movimento silencioso da alma. E aqui a gente vê o que isso significa na prática. É dizer aquele não tão necessário. É ficar presente com o desconforto em vez de fugir. É cuidar do próprio corpo como o templo sagrado que ele é. E por fim, é se escolher, mesmo com medo. Quando a gente reza e depois faz a nossa parte, algo se alinha. Mas quando a gente só pede e permanece imóvel, a dor se repete. E não é como um castigo, de forma alguma. É como um chamado para ação. Rezar e agir são como as duas asas do mesmo pássaro. Então, aquela força que a gente tanto busca lá fora, na verdade, ela já mora aqui dentro. É a coragem que nasce de dentro. A força divina coopera com o movimento. Ela sustenta quem se compromete. Ela responde quando a alma diz, eu faço a minha parte. Quando a gente dá um primeiro passo, parece que o universo inteiro começa a conspirar a nosso favor. E esta é a grande verdade, não é? A fé madura não pede que a vida anule as consequências das nossas escolhas. Muito pelo contrário, ela usa as nossas escolhas conscientes como matéria-prima para construir os verdadeiros milagres. Muitas vezes, a gente já sabe o que precisa ser feito. A busca, na verdade, é por coragem para começar. É muito importante lembrar, a coragem, diferente do milagre que se espera de fora, ela nasce de dentro. E ela já está aí. Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência.